O projeto de lei que torna crime a discriminação de uma pessoa por causa da orientação sexual deve ser arquivado pelo Congresso. A proposta está parada há 8 anos e o regimento interno da Casa determina que, nesses casos, o texto seja engavetado. O projeto de lei 122, conhecido como o PL da homofobia, foi apresentado em 2001 pela então deputada Marta Suplicy, do PT de São Paulo. Em 2006, foi aprovado pela Câmara e seguiu para o Senado, onde não avançou. A deputada Yara Bernardi, também do PT de São Paulo, foi a última relatora do texto na Câmara. No Senado, essas forças religiosas muito conservadoras conseguiram paralisar o projeto até hoje. O PL 122 altera a chamada Lei do Racismo, que prevê punição para discriminação ou preconceito por causa de raça, cor, etnia, religião ou nacionalidade. Seriam incluídas as discriminações por gênero, sexo, orientação sexual ou identidade sexual. Em todos os casos, a pena pode ser de até 5 anos de prisão. Em 2013, outra manobra atrasou o andamento do projeto. Ele foi incluído na discussão do novo Código Penal. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, o combate à homofobia é dever do Estado brasileiro. Nós temos a necessidade do Estado cumprir uma obrigação de educar para os direitos humanos, né? Então, educar as crianças, educar os jovens, educar os adultos, numa cultura de paz, numa cultura de respeito à diversidade, numa cultura de promoção do bem. O projeto de lei poderia continuar em tramitação se recebesse o apoio de pelo menos 1/3 dos senadores. Mas a ideia já não agrada nem mesmo os parlamentares que atuam na defesa da população LGBT. Isso porque o texto sofreu modificações no Senado e por isso teria que voltar para a Câmara, o que pode dificultar ainda mais a aprovação. A estratégia agora é tentar criminalizar a homofobia por meio de outras propostas legislativas. Elas ganharam no golpe, mas elas não ganharam no reconhecimento popular. A sociedade hoje não aposta mais na homofobia. E sobre homofobia, eu converso com Samanda Alves de Freitas, ela é coordenadora geral de promoção dos direitos de LGBT da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Boa noite, Samanda, obrigada pela presença. Só traduzindo, LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, né? E vamos começar explicando para as pessoas exatamente o que é a homofobia. A homofobia é qualquer violência, não é, ou discriminação sofrida em razão da orientação sexual ou da identidade de gênero, né, da pessoa. Que abrange o LGBT, que todas abrange essas... isso, né? As lésbicas, se você comete algum preconceito, alguma violência, porque o cidadão é gay, não é? Porque você está presenciando uma cena de carinho entre duas lésbicas, porque você não tolera que na sua família, no seu ambiente de trabalho, tenha uma pessoa travesti. Não é? Então, em função disso, motiva um preconceito ou violência. A homofobia pode ser verbal, quer dizer, uma agressão verbal, pode ser uma agressão física, tudo isso que for um preconceito ou uma discriminação porque a pessoa é LGBT. Isso, não só física, mas também psicológica. E a gente viu que o projeto que trata desse assunto no Congresso Nacional, ou seja, criminalizar a homofobia, ele foi arquivado. Mas ele começou a tramitar no Congresso em 2001, saiu, foi para o Senado, tramitou na Câmara, foi para o Senado em 2006 e aí ele arquivou, passou 8 anos parado. Eu quero entender o seguinte, ele teve uma força política para começar a tramitar. O que aconteceu de lá para cá que o projeto empacou? Na verdade, nós tínhamos percebido, né, muitas vezes, o pouco interesse e envolvimento de uma bancada, né, comprometida com a agenda, com a pauta, com a violação de direitos humanos sofridos pela população LGBT, não é uma bancada suficiente para fazer com que o projeto tramite. Né? Vale salientar que nós temos vários senadores, né, tivemos diálogo com vários deputados e senadores compromissados com a pauta, né, mas nem sempre tem uma força suficiente para fazer o projeto andar. Esse projeto começou tramitando para modificar uma lei. Né? E é uma lei que já prevê que o preconceito e a discriminação de raça, cor, etnia e religião é considerado crime, sim. Quer dizer, nós iríamos incluir mais um, que é a categoria LGBT. Qual é o principal problema? É o preconceito? O fato do Congresso já não aprovar isso já é um preconceito contra quem é LGBT? Tem um pouco de preconceito, né? Tem sim, porque a partir do momento que você inclui o preconceito, criminaliza o preconceito em razão da raça,
de outras questões, religião e, por que não, identidade de gênero, né, pela orientação Por que sexual. fora? Parece até que a gente deixar de fora? categoriza aí os direitos humanos dentro do país. Isso é muito ruim, não é? Até porque o Brasil é muito plural e se tem uma coisa que a gente sempre se orgulha do respeito à diversidade, né, do povo brasileiro. Então, eu acho que também falta a gente, né, a partir desse momento, a gente também dialogar um pouco mais com a bancada, com os senadores, até porque eu acho que deve existir um pouco de informação, de conhecimento sobre o que é a nova proposta do PL 122. E vamos falar da importância dessa lei. A gente sabe que se não existe uma lei que criminalize, você não vai ter como punir, na verdade. Sim. Vamos deixar isso bem claro. E trata-se de uma questão também de direitos humanos, de respeito à opção de cada um, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente percebe que vem a denúncia e quando você encaminha para os órgãos responsáveis, como não existe uma lei, como é que você cria um boletim de ocorrência, como é que você criminaliza? Né? Agora, nós estamos, enquanto governo federal, empenhados. A presidenta Dilma já se pronunciou recentemente e durante a campanha também sobre a criminalização da homofobia, mas nós também estamos fazendo nossa parte enquanto Poder Público Federal. Nós lançamos recentemente o Sistema Nacional LGBT, assinamos um termo de cooperação com as Secretarias Estaduais de Segurança Pública e o Ministério da Justiça com 17 estados, um termo que trabalha para pensar a questão do boletim de ocorrência, como é que a gente pode, mesmo sem uma legislação, pensar um pouco no enfrentamento à homofobia. É possível punir? Mesmo sem uma legislação? Você falou que não, mas de alguma forma, mesmo que não seja por homofobia? Sim, dentro do Código Penal nós queremos que, inclusive, fazer um levantamento que nos boletins de ocorrência caracterize lá que foi um crime com viés, conotação homofóbica. Nós queremos, inclusive, que as polícias tenham uma formação na abordagem. Então, o governo federal não está parado. E se tratando dessa discussão dentro do Congresso, o que é que a gente pode esperar? Será que esse projeto pode ser retomado? O governo federal reafirmo aqui o compromisso nosso de trabalhar pela criminalização da homofobia. Nós vamos, no primeiro instante, dialogar com os senadores para tentar que dentro do Código Penal seja criminaliza a homofobia, que as propostas apresentadas pela senadora Marta Suplicy, Ana Rita e o senador Randolph sejam acatadas, e também vamos discutir com a bancada de repente, o desarquivamento do PL 122. Mas nós vamos trabalhar firmemente pela criminalização da homofobia. Só para a gente encerrar bem rapidinho, quem quiser fazer denúncia faz como? Disque 100. Disque 100, nós fazemos o levantamento e caminhamos para os governos estaduais. Agora, eu quero fazer um chamamento, porque essa é uma tarefa que não é só do governo federal, ela é uma tarefa também dos governos estaduais, municipais, da sociedade civil como um todo, de toda a população brasileira. Chamamento contra a homofobia. Contra a homofobia, de enfrentamento à homofobia, pela aprovação de uma legislação que criminaliza a homofobia e também no nosso dia a dia, como é que a gente pode enfrentar a homofobia. Ou seja, respeitar cada um, a opção de cada um faz a orientação sexual de cada pessoa. Não é verdade? Isso. Então tá bom, muito obrigada. Eu conversei com Samanda Alves de Freitas, que é da Secretaria de Direitos Humanos, coordenadora geral de promoção dos direitos de LGBT. Muito obrigada pela participação, uma ótima noite. Que agradeço. Boa noite.